Olá, estamos aqui para mais um Chá com Terapia Guardiões da Luz. O nosso chá é um bate-papo informal entre terapeutas sobre os assuntos das terapias holísticas, que é o nosso mundo, é a nossa paixão, é aquilo que nos traz muita lucidez e a gente quer passar exatamente esse conhecimento, essa lucidez, falando sobre os tópicos aqui no programa, para que todos tenham a oportunidade de conhecer. Estou aqui com a terapeuta Alessandra Nascimento e com a terapeuta Manon Braga. E o nosso assunto de hoje é a procrastinação. A palavra já é um palavrão, né? E ela é feia mesmo. Por quê? Porque a procrastinação é aquela coisa que acontece que você adia tudo para depois. Então, por exemplo, tudo aquilo que você pensa em realizar, você fica aguardando para depois. Amanhã eu faço. Aí chega amanhã, você diz, amanhã eu faço. Aí isso vai o quê? Paralisando a vida. Por quê? Porque nós temos que ter a vontade de fazer, mas não é só as coisas agradáveis. A gente tem que fazer aquilo que tem que fazer e na hora que tem que ser. Não pode ficar procrastinando para sempre as coisas, porque aí a nossa vida paralisa, o fluxo paralisa, e aí as coisas que a gente quer não acontecem. Então, muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade do momento. Por quê? Já diziam que a oportunidade é uma mulher lindíssima, mas na frente. Porque atrás ela é careca. Então, quando você deixa ela passar, você não consegue mais agarrar, porque ela não tem nem cabelo para você puxar. Então, nós não podemos deixar as coisas passarem pela nossa vida e a gente depois ficar, se eu tivesse feito aquilo naquela hora, aí já foi. O momento foi, acabou. Então, Manon, o que você acha sobre isso? Josi, isso mesmo, né? É a questão do adiar aquilo que precisa ser feito. E, né, só trazendo aqui a diferença, quem procrastina é diferente de uma pessoa preguiçosa, porque o procrastinador, ele adia, o preguiçoso, ele nem faz, ele nem sai do lugar. E a gente pode perguntar, tá, mas então por que as pessoas, né, procrastinam certas atitudes, às vezes sabendo, mesmo onde quer chegar, e não faz o movimento. Então, por que aquilo trava, né? De tal maneira que ela fica adiando e não faz, muitas vezes porque ela sabe que precisa ser feito. Então, a gente pode pensar em vários fatores, né, que podem levar à procrastinação. Um deles, por exemplo, é a questão da insegurança, né, como também, assim, um medo, ansiedade, a baixa autoestima, e tudo isso por quê? Às vezes a pessoa não se garante no sentido, né, de chegar aonde quer, e por isso ela vai evitando. Então, o medo, às vezes, do fracasso, né, o medo de realmente não atingir o seu objetivo, então, às vezes, trava de tal maneira, ela pode nem começar, ou então vai adiando. Mas o importante é a gente, né, lembrar que, assim, para a gente alcançar lá o objetivo final, tem pequenas tarefas a serem feitas. Então, para que a pessoa possa olhar, né, com cautela, porque no movimento, no passo a passo que as coisas vão acontecer. Não é do dia para a noite que você alcança o seu objetivo, mas a importância de você manter a consistência no sentido das ações, das atitudes que tem que ser feitas para chegar aonde você quer. Então, esse é um olhar, né, para trazer para aqueles que procrastinam, para não olhar só aonde quer chegar, mas o passo a passo, cada caminho pequenininho ali, para poder chegar onde deseja. O que você acha, Alessandra? Bom, devido a muitas turbulências do mundo, né, as coisas acontecem do nada, de uma hora para outra na vida da gente, geralmente a gente tenta priorizar algumas atividades, né, fazer hoje, e deixamos muitas vezes procrastinando, principalmente aquilo que efetivamente tem de importância na nossa vida. A gente não dá prioridade naquilo que efetivamente é importante para nós. Então, assim, do nada a gente faz uma programação de um dia e, de repente, devido a alguma situação que ocorre naquele dia, tudo muda, né, devido às prioridades que acabaram caindo no nosso colo. E a procrastinação, ela está muito vinculada ao sentido, a gente deixa sempre, hoje em dia é muito considerado um comportamento normal, só que é o normal até o ponto de que essa situação não chega a afetar a gente,
né, não cheguem a nos prejudicar. Se a gente olhar que se a gente tem uma determinada situação que você prioriza aquilo que te aconteceu hoje, você já se cansa, então você vai deixando sempre para amanhã aquilo que é importante para você. Ah, não, amanhã eu faço porque hoje eu já fiz tantas coisas no meu dia, e chega no final do dia, você vai fazer um levantamento, você vê que você não fez nada, que é muito maçante e é extremamente frustrante para a gente nesse sentido, quando chega no final do dia, o cansaço está batendo no corpo, só que você acha que não fez nada no dia. O que você me diz, Josi? Exatamente assim. Então, por exemplo, normalmente, aquilo que dá prazer, até a gente faz, né? A gente procrastina aquilo que tem que ser feito, mas não é tão agradável. Então, por exemplo, arrumar gaveta. Eu sou uma pessoa que eu odeio arrumar gaveta. Mas eu também odeio procurar alguma coisa e não achar. Então, se eu não arrumo a gaveta, quando eu for procurar o que eu quero, eu não vou achar. Então, é uma coisa que não dá para procrastinar, porque senão vai me trazer vários problemas. Isso aí é uma coisinha boba. Mas, por exemplo, se você tem que resolver um documento, olha, tirar documento, resolver coisa de documento é horrível. Mas se você não resolve o problema do documento, você daqui a pouco precisa do documento e cadê o documento que você tinha que fazer? Então, é assim, a gente tem que colocar a prioridade exatamente naquilo que é importante. Não importa se é agradável ou não. Não é escolher as tarefas mais agradáveis, é escolher aquilo que tem que ser feito e PT saudações. Por exemplo, lavar louça eu, pelo menos, não gosto. Mas eu odeio a minha pia suja. Então, é você olhar as coisas pelo lado da necessidade. Eu preciso disso? Preciso. É desagradável? É, mas eu vou me encher de coragem, de força, e vou lá e faço. Por quê? Quando amanhã chegar, eu já vou ter outras coisas para fazer e, de repente, mais agradáveis. A nossa amiga Miriam Campos acabou de entrar na live e nós estamos falando sobre procrastinação. Fala aí, Miriam, o que você acha sobre a procrastinação? Ô, palavrinha! Ela já é esquisita até no nome. Oi, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Você aí, né? Com certeza não deve estar procrastinando, porque está aqui nos ouvindo, né? Permitiu-se dar esse tempo para pelo menos, né? Ter essa questão que tanto dizem hoje na moda, que é a procrastinação, de estar atrapalhando ou perturbando, incomodando a sua trajetória de vida, né? Antes de falar aqui, eu também quero pedir o like de vocês, né? Coloquem o dedinho no positivo para que essa informação passe para muito mais pessoas, né? Porque muitas, hoje nós vemos nesse mundo que nós estamos vivendo, ele está muito acometido de energias densas, né? E às vezes essas energias, elas nos faz paralisar e não colocar os nossos projetos em pauta, né? E essas energias densas, elas são disseminadas, né, de um para outro e nos impede, né, de colocar o dedinho aí no like para poder passar essa informação para outras pessoas. Mas como a Josi estava falando, né, a Leta aqui também, a Manon, a procrastinação vem nos assombrando como se fosse algo assim que nos amarra, nos deixa preso, nos impede, né, como eu falei, de colocar nossos projetos em andamento. Mas eu acredito aqui que tem vários fatores que nos auxiliam, né, nos ajudam, que colaboram para que a procrastinação nos pegue de surpresa. Muitas vezes é um momento onde nós estamos adquirindo conhecimento, embasando a nossa estrutura para podermos colocar esse projeto em andamento, como, por exemplo,
né? Vocês estão aqui ouvindo o nosso conteúdo, o que a gente tem para dizer, e isso vai ajudar, vai contribuir a vocês ou certificarem de suas crenças, né, de um modo ou de outro, para entender melhor esse assunto. E daí sim, né, discernir se eu estou procrastinando ou não. Né? Mas a procrastinação é isso, é algo que pode nos paralisar, algo que nos deixa num tempo parado e não permite que a gente coloque o nosso projeto em frente. Mas tem vários fatores que interferem. Um deles é a disseminação, né, de uma energia densa que nos faz acreditar que somos nós que estamos parados no tempo, nós que estamos procrastinando, mas na realidade são energias de outros, ou então da psicosfera, né, da atmosfera da Terra, a psicosfera da Terra que está envolvida por essa energia e nos contamina também. E os nossos tratamentos, eles permitem que isso seja desenrolado, né, isso seja desfiado para que a gente entenda o que é nosso e o que é do outro. Isso mesmo, Miriam. E assim, a procrastinação, ela pode ser identificada, porque muitas vezes a gente acha que é uma preguiça, como a Manu apontou anteriormente, mas quando a gente deixa de lado a nossa vida e vai sempre deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, a gente não está vivendo o nosso estado de presença, né? Então, o amanhã, o que a gente vai colher no futuro? Aquilo que a gente está deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, que a gente nunca resolve. Dentro das terapias, a gente consegue identificar realmente com as técnicas e tudo mais, no sentido de identificarmos a procrastinação e o que gera a sua procrastinação. Porque, por exemplo, está muito vinculado a uma questão da nossa autoestima, está muito vinculado a uma questão de uma insegurança, de não se sentir capaz, muitas vezes, e as terapias, elas vão auxiliar exatamente nesse sentido, de identificação da causa que muitas vezes gera essa procrastinação na nossa vida. Hoje em dia, eu pontuei que hoje em dia, como a Miriam mesmo falou, está na moda a questão da procrastinação, né? E é uma palavra um tanto quanto feia, mas é uma palavra um tanto quanto muito presente, porque hoje a grande maioria das vezes as pessoas falam, não, estou procrastinando, e tipo assim, vou levando, estou procrastinando, estou levando, mas a sua vida também não dá nenhum passo, né? Então, dentro das terapias, a gente consegue, com certeza, ajudá-los à identificação, porque a procrastinação é simplesmente uma consequência. E o que gera isso? O que gerou essa procrastinação? O que você me diz, Manon? Então, eu vejo como um dos fatores que também gera a procrastinação a questão assim, do perfeccionismo. Porque às vezes a pessoa, né, fica esperando um ideal para fazer o que ela entende no conceito dela, que é perfeito, e acaba não fazendo nada. Então, como diz, né, o feito é melhor do que o perfeito. Por quê? E a importância para a gente trazer aqui essa lucidez, né, para que cada um possa fazer o máximo que puder, dentro das suas condições, dentro da capacidade, naquele momento. Não significa que você não possa, né, ir melhorando, aprimorando. Isso é normal, que bom que a gente, né, tende a querer fazer sempre o melhor, mas não esperar um ideal para a coisa acontecer, porque são travas de tal maneira que você não sai do lugar. Então, a importância, né, dos pequenos movimentos e, assim, e celebrar essas pequenas vitórias, né, um pouquinho de cada vez. Então, hoje foi o que eu pude fazer dentro das condições, né, com a minha capacitação, com os meus recursos, né, com o financeiro, enfim, o que eu tenho disponível, o meu melhor hoje é isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, que a gente, né, também tenha aí vem pro amor próprio no sentido assim, né, da gente reconhecer que eu fiz o meu melhor. E valorizar aquilo, né? E estar aberto realmente para estar sempre melhorando. Então, eu vejo o perfeccionismo como também um dos fatores que geram a procrastinação. O que você acha, Josi? A comparação também. Existe muito de comparação, porque se eu vejo alguém fazendo um monte, aí eu digo, mas eu não consigo, eu não sou igual a fulano, eu não sei fazer daquele jeito, eu não tenho essa capacidade. Porque você tem que se comparar com o que você era ontem. Você não tem que se comparar com a outra pessoa, porque a outra pessoa ela tem outro estilo de vida, ela tem por exemplo, as energias dela são diferentes da minha.
Eu sou de energia água. Então, eu sou mais lenta. Mas isso em mim é normal ser lenta. Agora, o que eu preciso de ter é metas. Quando eu tenho metas, aí eu vou fazendo aquilo que realmente é necessário fazer. Porque as minhas metas, elas são as minhas prioridades. Então, eu tenho que fazer isso, eu vou lá e faço. Ah, mas eu não estou com vontade hoje. Bom, mas tem que ser feito, eu vou lá e faço. Agora, se tem alguma coisa que realmente eu não quero fazer, aí eu vou pegar e vou marcar uma determinada data. No fim de semana, eu vou lá e faço, porque aí eu estou mais disponível. Porque eu também não vou me forçar a fazer uma coisa que não está me desagradando total. Porque aí eu vou também perder a minha positividade. Ficar fazendo alguma coisa também de má vontade também não vai sair nada bom, né? No mínimo vai sair torto. Então, é assim, é cada um se conhecer. E como que eu me conheço? Eu me conheço buscando o autoconhecimento, se eu estou ansiosa, ou se eu estou deprê, ou se eu estou triste, ou se eu estou com preguiça, sim, a gente tem direito de ter preguiça também, ou se eu estou com raiva, hoje eu não quero fazer nada porque eu estou com raiva. Mas o autoconhecimento é que é necessário, porque, assim, se você está procrastinando demais, aí tem que buscar ajuda. Porque existe o nível de procrastinação. Se esse nível estiver muito alto, aí tem que ir atrás de ajuda, porque aí, se você não buscar ajuda, um tratamento, o que vai acontecer? Você vai passar anos paralisado, porque o caminho, ele é um só. Não existe esquina, não existe encruzilhada. O caminho é um só. E é o caminho do amor. E o amor por quem? Por mim. Então, aquele que não está caminhando o seu caminho, o seu propósito de vida, ele está sentado à beira do caminho, paralisado ali, parado, sem andar. Aí, quando chega lá na frente, numa certa idade, ele vai olhar para trás e vai ter um saco de arrependimento nas costas. Porque quando ele podia, ele não fez. Ele deixou, o tempo passou, e acabou. Então, é assim, o que eu peço aqui a vocês, é para vocês compartilharem os nossos conteúdos, porque com certeza tem algum amigo, tem algum parente que, de repente, está meio paradinho, você não precisa nem falar nada, não precisa dar conselho, você só compartilha o conteúdo que é para a pessoa se tocar. Aí você não vai ser nem o chato, né? E quando a gente vai lá dar conselho, normalmente a pessoa diz, mas que chato, se metendo na minha vida. Não. Um compartilhamento de um assunto importante é legal. Jô, deixa eu dizer, você estava falando aí da meta, né? Sim. Que a procrastinação impede da gente atingir as nossas metas. E se você colocou, quando é muito, quando é pouco, né? Então, como eu vou dar uma dica aqui, né, para você aí que está nos ouvindo, como que eu sei se a minha procrastinação é muito ou é pouco? Então, cada ação que você fizer, você pode se perguntar, isso aqui vai contribuir para eu atingir a minha meta? Se o que você for fazer vai contribuir para atingir a sua meta, então a sua procrastinação, mas eu vou fazer isso amanhã. Então, é uma procrastinação que está num aspecto menos intenso. Agora, se o que você está fazendo não contribui para atingir as suas metas, então a sua meta cada vez vai ficar mais distante e pode-se dizer que está com uma intensidade maior. Então, é isso, gente. A partir do momento que nós estamos sendo prejudicadas, né, por algo que deixamos de fazer, aí sim é a hora de olharmos isso mais profundamente. Porque às vezes não é só uma preguiça, não é só um deixar para amanhã, mas o porquê que aquilo não me traz uma certa alegria, ou por que eu não olho para aquela atividade com uma certa positividade, no sentido de dizer o que aquilo pode gerar para mim e para as outras pessoas que convivem comigo, né? Então, quando a gente chega nesse estado, há necessidade, sim, de olhar mais profundamente para essa situação,
E se a gente não consegue olhar para isso, porque muitas vezes as ideias não vêm tão claramente na nossa mente, a gente precisa procurar ajuda de um profissional no qual possa nos auxiliar, porque esse profissional, ele tem um olhar, ele vai ter um olhar diferenciado para essa situação, né, e com certeza vai te ajudar a identificar o que gera a sua procrastinação. E assim, a todo momento a gente precisa se perceber, precisa se olhar no sentido de que todos nós procrastinamos. Só que a partir do momento que aquilo prejudica demais é que a gente precisa colocar um olhar mais profundo para sairmos desse estado. O que você me diz, Manon? É isso aí, Alessandra. E eu queria também, né, ressaltar aqui, também foi dito em alguns momentos, por quê? Para a gente chegar aonde a gente quer e ter o que a gente quer, muitas vezes a gente precisa fazer o que a gente não quer. Porque nem tudo vai ser prazeroso, nem tudo vai, né, passar no nível ali do gostosinho, mas o necessário para alcançar. Por exemplo, né, se eu desejo assim, ter uma qualidade de vida melhor, né, e para isso a atividade física eu entendo será algo importante. Para eu fazer essa atividade física, muitas vezes eu vou ter que acordar mais cedo para poder fazer aquilo que vai me trazer um benefício. Então, acordar tão cedo não é algo tão prazeroso para mim, por exemplo, mas fazer atividade física para ter uma qualidade melhor de vida, isso é o objetivo. Então, é um exemplo para que a gente, né, possa visualizar e identificar que nem tudo para eu chegar, né, onde eu desejo vai ser um mar de rosas, mas que também é importante fazer para alcançar um objetivo maior, que é aquilo ali, né, onde eu almejo o resultado, onde eu quero chegar. Então, a gente tem a consciência disso, né, das pequenas atitudes, e mesmo aquilo que não seja tão positivo, mas que é necessário, que vai me levar aonde eu quero chegar. É assim, a gente precisa olhar para o objetivo. Por exemplo, se eu quero estar linda e maravilhosa no verão, eu posso esperar o verão chegar, né? Porque aí já era, já perdeu a chance. Então, se a gente olha no objetivo, em vez de olhar o sacrifício, a gente faz, e faz com prazer. Porque, às vezes, o caminho é mais prazeroso até do que o troféu que você vai alcançar. Então, é isso, começar a se divertir pelo caminho. Olhar aquele troféu como algo que eu quero, que eu vou conquistar, porque eu tenho capacidade de conquistar. E aí eu vou com força total. Mesmo que eu tenha que fazer coisas que eu não entendo, eu vou ter que aprender. Mesmo que eu vou fazer coisas que não é tão gostosinho, mas o meu troféu é que eu quero. Então, aquilo ali na frente... Então, é quando você coloca objetivo e traça algumas metas, traça o caminho que você precisa percorrer, aquilo vai ficando mais fácil. Agora, se você coloca uma meta desse tamanho, aí fica complicado. Mas se você divide essa meta, aí fica mais simples. Você vai fazendo um pouquinho de cada vez, daqui a pouco, quando você reparar, você já conseguiu aquilo que você quer. Mas o nosso programa está no final, porque já passamos até um pouquinho do tempo, e temos aí bastante conteúdo no nosso canal. Se inscrevam no canal, toquem lá no sininho para receberem os avisos, né, dos conteúdos publicados, e até o próximo chazinho, ou até o próximo encontro, até uma palestrinha, uma live. Nós estamos aqui sempre trazendo aquilo que realmente é de informação baseada na ciência, na física quântica, o que tem de mais moderno em torno desse holístico, que o holístico somos nós por inteiro. Então, a mente e o coração, o que a gente sente, atrapalha o físico, atrapalha o entorno. É por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio na nossa vida. Então, gente, a gente faz por amor. É amor que a gente tem no coração e quer distribuir para todos. Bye, bye.